A fachada sul do Santuário Nacional é uma verdadeira catequese em forma de arte. Cada imagem, cada detalhe nos revela como a vida de Cristo e da Igreja se entrelaçam. Hoje, o Jornada Bíblica nos convida a olhar para a experiência de dois grandes apóstolos. São Pedro, que, mesmo diante da prisão, acolhe com fé a vontade de Deus, e São Paulo, que transforma a vida do chefe da prisão por meio do batismo. Um convite à esperança, mesmo nos momentos de escuridão, porque a luz de Cristo sempre rompe as grades do medo e nos conduz a uma nova vida. A fachada sul do Santuário Nacional é como uma Bíblia aberta em forma de arte. E entre tantas histórias representadas, duas imagens nos convidam a refletir sobre fé, coragem e transformação. A primeira é a prisão de São Pedro. Preso por ordem de Herodes, Pedro aparece com os braços abertos, numa entrega total ao desígnio de Deus. Mesmo em meio à escuridão das grades, um raio de luz invade a cela, como se dissesse: Deus é luz e nele não há trevas. O mosaico mostra o soldado romano empurrando Pedro para o cárcere, mas traz um detalhe surpreendente: o branco nas mangas do guarda. Um sinal de que até mesmo naquele momento difícil, a ação do Espírito Santo estava presente. Logo ao lado, outro momento de fé e esperança. São Paulo batizando o chefe da prisão. O homem que antes acorrentava, agora se torna irmão na fé. Atrás dele, a porta se abre, não de dentro da cela, mas de fora, recordando a pedra que foi retirada do túmulo de Jesus. O que era símbolo de morte se transforma em sinal de vida nova. Mais que uma libertação física, ali acontece uma verdadeira libertação espiritual. Na fachada sul, essas imagens eternizam uma grande verdade. Onde chega o anúncio da palavra, até os lugares de maior escuridão se enchem de luz e esperança. Acompanhamos esta bela catequese sobre mais um detalhe da fachada sul do santuário, desta grande Bíblia a céu aberto, que quer nos ensinar, que quer nos fazer entrar com toda nosso corpo, nossa alma e nosso espírito nas Sagradas Escrituras, para sairmos das Sagradas Escrituras, homens e mulheres renovados. Estamos fazendo uma bela jornada bíblica neste mês de julho e quem está guiando esta jornada é o professor doutor Sérgio Ribaric, que mais uma vez acolhemos aqui no nosso programa. Bem-vindo entre nós, Sérgio. Obrigado novamente, Rodrigo. Muito obrigado. Está muito gostosa essa nossa experiência, né, de encontrarmos nas Sagradas Escrituras os elementos que foram ali representados, colocados, né, impressos em mosaicos ali na fachada sul do santuário. E hoje, Sérgio, a gente quer voltar na figura de São Pedro. Claro, Pedro é uma figura importantíssima na história da Igreja, e também falar de um outro importante apóstolo, que é São Paulo. Nós aí temos as duas colunas, né, do corpo dos apóstolos, né? Dois homens que souberam ser fiéis àquilo que Jesus pediu para cada um deles. Na fachada sul do santuário nós temos a representação da prisão de Pedro. O que esta cena nos leva a pensar? É o pensamento que todo mundo tem, ou seja, na hora da agrura, na hora da cruz, na hora da prisão, por que isso acontece? Por que isso acontece? Como é que Deus permite isso? Por que se eles estão pregando o Evangelho, por que Deus não os protegeu? Porque, na verdade, aquilo foi um sinal, aquilo vai ser um sinal mais tarde. A gente se reclama de parte do roteiro e se esquece que o final do teatro é um final feliz. Eles são libertos depois. Ou seja, a ação do Espírito Santo às vezes não vem na hora que nós queremos, mas ela vem, com certeza. Me lembro do cego de nascença. Quem pecou, ele ou os pais? Não importa quem pecou, importa que ele vai parar de ser cego, vai parar de sofrer agora para a glória de Deus. Então, muitas coisas que acontecem e a gente não entende, e essa figura nos mostra bem isso, acontecem para que mais tarde se demonstre a glória, a ação de Deus no mundo. E é bem interessante que a ação de Deus se dá
Quando a gente menos espera. Quando a gente menos espera. Mas se dá. É infalível. Existe um detalhe ainda neste mosaico que é importante, né, que ele seja comentado. Existe uma luz. Por que uma luz em um lugar que tem tanta escuridão? A luz significa, claro, Deus, significa a presença de Deus na humanidade. A primeira coisa que Deus faz foi a luz. Então, a luz significa algo que ilumina o que era até então desconhecido. A luz significa um caminho que você deve trilhar. Mesmo que você não saiba o que tem de lado, mas se a luz te indica o caminho, você não cai, você não se perde. Essa luz é o caminho de Deus e a luz ela é focada de acordo com a direção da igreja que nos dá. Eu digo sempre para as pessoas, quando vêm para Aparecida, antes de entrar na igreja, antes de fazer uma celebração, percam meia hora, 20 minutos, 40 minutos em olhar os mosaicos, tentar interpretá-los, entender aquilo. Aquilo é uma catequese, como você disse, a céu aberto. E aqui que tem tantos padres, tem tantos irmãos leigos, cada uma das coisas que você não entende, pergunte para alguém. Isso faz parte da catequese. Isso é muito importante, porque te coloca nas tuas mãos um substrato que às vezes uma homilia, às vezes um estudo comum não te traz isso. A mensagem de uma figura, de um ícone é extremamente importante para a igreja. Ela representa, ela mostra aquilo que não é capaz de nós entendermos com a razão. Por isso o símbolo é tão importante para nós. Existe um elemento interessante ali na fachada, que Pedro, quando ele é apreendido, ele é preso, né, pelos soldados, ele abre os braços. Há um sentido para isso? De acolher. Abre os braços como dizendo, façam em mim se vocês quiserem. O que me importa é Cristo. Se vocês querem me prender, me levar com os braços, façam o que quiserem comigo. É se abandonar aos braços de Deus. Repito, eu não gosto muito dessa imagem de sofrimento. Eu gosto da imagem de que alguém obriga o outro a sofrer. Ele abre os braços para que alguém o amarre, para que alguém o prenda, para que alguém lhe tire a liberdade. O culpado é esse alguém, não Deus. Deus permite aquilo para que ele possa agir e te libertar depois. Ainda no mosaico nós temos a figura de Paulo. E Paulo ele realiza ali um feito na prisão, né? Ele convence o chefe da prisão a ser iniciado na fé cristã. Como isso se dá? Teve pouco tempo, então é muito pouco provável que Paulo tenha catequizado o cara que tomava conta da prisão. Muito pouco provável. O que deve acontecer ali é um paralelo que se faz com Jesus na cruz. Na hora da crucifixão, na hora de maior dor, na hora de maior sofrimento, ele calado, pede perdão pelos pecados dos outros. E aí um soldado romano, que provavelmente foi quem cravou, olha para aquele homem que pede perdão e se converte. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Então, muito provavelmente, na hora que esse homem, esse carcereiro, que percebeu a bondade de Paulo, o cuidado que ele tinha, a oração que ele tinha, a fé que ele tinha, nesse momento ele se converteu. A porta ela se abre para que os prisioneiros saiam da prisão, né? O que é esse sentido no evangélico da porta que se abre? A porta que se abre é uma nova fase da tua vida. A porta que se abre pode ser você sair de um mundo de pecado, de um mundo de opressão, de um mundo de injustiça, para uma nova porta que abre para um mundo novo, para algo que você começa, como nós falamos na semana passada, que começa do zero, uma reconciliação. Começamos tudo de novo. A porta se abre, vamos entrar para um outro mundo, para um outro lugar. Esse outro mundo simboliza o mundo aqui, que deve ser mudado para que a gente caminhe para o mundo lá, né, lá em cima, na glória de Deus. É a famosa porta estreita que Jesus diz. Todo mundo se preocupa com a porta estreita, mas se esquece que ela está aberta. A gente se preocupa sempre com o estreito. A porta aberta significa você abrir-se para um mundo novo, um mundo que começa aqui. E Sérgio, o que representa pensar o batismo como uma verdadeira libertação integral do homem e da mulher? É uma libertação, porque veja, até Jesus Cristo, a ideia de amor, amar o outro, amar o próximo, amar o inimigo, amar a quem te bate, dar a outra face, seria impensável isso. Aliás, é impensável até os dias de hoje. Grande parte da população se agride, ela quer revidar, ela quer se vingar, ela quer alguma coisa. Eu lembro sempre da passagem do bom samaritano. Foi encontrado um homem esfaqueado, jogado, porque ladrões fizeram isso. Em nenhum momento Jesus critica a ação dos ladrões. Em nenhum momento Jesus critica vingativamente. Ele quer cuidar daquele doente, ele quer cuidar daquilo. E é isso que o batismo simboliza, representa para nós católicos. O momento em que de uma conversão, você não vai ser mais aquela pessoa que quer se vingar, mas vai ser aquela pessoa que vai curar.
Às vezes não importa mais tanto o mal que te fizeram, mas importa a dor que você sente. E essa dor que você sente é você responsável por ela. Você não é responsável por ter causado, mas você é responsável pela continuação da dor no outro. Bonita quando termina aquela parábola do bom samaritano. Eu te dou essas moedas, cuide dele. E quando eu voltar, eu te devolverei o que você fez para ele. Quando eu voltar, é o próprio Cristo dizendo, eu vou te devolver tudo aquilo que você fez para o outro. Isso começa no momento do batismo, começa no momento em que você toma uma consciência nova de quem é o próximo. Eu te amei, você me amou, experimentei Deus. A partir de agora, os campos de trigo não são apenas campos de trigo, são coisas que me lembram de você. E lembram de coisas boas, né? Que nos leva a edificar um novo modo de viver, e esse modo de viver ele deve estar fundamentado, ele deve estar ali alicerçado na pessoa de Jesus Cristo, que é o sentido maior, né, da nossa fé. Pedro e Paulo, essas duas colunas, o que esses dois homens nos ensinam de uma forma muito resumida para viver bem a nossa fé? Duas coisas necessárias para a nossa fé: disciplina, ordem, colocar ordem no caos das nossas vidas, da nossa própria religião. E Paulo, que é a própria doutrina da igreja, ele nasce com a doutrina. Você tem que coadunar essas duas coisas para viver como um bom cristão. Isso é um desafio, né, Sérgio, para todos nós, porque nós sabemos que vivemos tempos difíceis, né, que falar da verdade do Evangelho pode, às vezes, causar, né, algum contratempo, assim como Pedro e Paulo tantas vezes falaram e não foram compreendidos. Mas podemos tirar dessa loucura do mundo, das guerras de agora, podemos nós, igreja, tirar um bom exemplo disso, mostrar para as pessoas, olha o que acontece quando a gente não segue Deus, olha o que acontece quando essa experiência de Deus nos tocou profundamente, olha o que acontece quando o amor não reina. Não existe outro caminho, e Cristo provou isso na cruz, não existe outra forma de você modificar o mundo que é através do amor. Reivindicar vingança só traz uma sucessão de guerras, de vinganças, né? E a sucessão de vinganças e de guerras é aquilo que vai destruindo a nossa casa comum, este espaço que Deus nos oferece para crescermos em graça, sabedoria e estatura diante dele e dos homens. É como agora, jogaram bombas para conseguir a paz. Uma paz que vai durar quanto tempo? Até a próxima bomba? Ou a próxima semana. Ou a próxima semana, quer dizer, o mal só se vence com o bem. Dói no começo, é incompreensível. Mas Jesus não foi incompreensível no começo? Né? Que bom, Sérgio. Passa muito rápido esse nosso bate-papo, mas ele é muito rico, né, em conteúdo e contribui também para que o povo de Deus possa crescer cada vez mais aí no segmento da pessoa de Jesus Cristo, assim como Paulo, Pedro e tantos outros que nos precederam na fé. Mais uma vez, gratidão pela sua passagem aqui no dia de hoje. Obrigado a você, Paulo.